Olha, mesmo com a escalada da crise do coronavírus, o Brasil tem outros problemas para se preocupar. Já não bastasse a crise econômica, nesse domingo, manifestações contra e a favor do governo mostraram como o país segue dividido, mesmo na situação de pandemia. E o presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu propor uma conciliação. E para fazer um panorama político, um balanço político com as crises institucionais e sanitárias em andamento, a gente convidou para estar aqui nos nossos estúdios o presidente nacional do PSD, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro das Cidades, ex-prefeito aqui de São Paulo, Gilberto Kassab. Tudo bem, ministro? Bom dia, muito obrigado por estar aqui nos visitando. Como vai? Bom dia, eu que agradeço o convite, uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. Bom, o senhor fundou, inclusive, o PSD, me lembro muito dessa formação, quando o senhor ainda era prefeito aqui de São Paulo, e eu pergunto, nas últimas semanas o presidente Jair Bolsonaro se aproximou dos partidos do Centrão. O senhor se incomoda de ter um partido, o partido que o senhor fundou, sendo rotulado de Centrão? O que isso efetivamente significa, ministro? Bom, me incomodo porque o PSD não é centrão. O PSD é um partido de centro. Temos algumas pautas convergentes com esses partidos que integram o centrão. Temos pautas convergentes com os partidos que são de oposição, outros que são de governo desde o primeiro momento. Mas o mais importante é que o partido tenha posições. O mais importante é que o partido possa efetivamente ajudar a encontrar uma solução para essa grave crise que se intensifica cada dia no nosso país. Eu tenho dito nos últimos dias, nas últimas semanas, sempre que as instituições estão funcionando, o Brasil, apesar das crises, vai bem, mas ontem, conforme a chamada aqui de vocês, realmente nós começamos a nos preocupar porque o trem pode estar começando a sair dos trilhos. Manifestações violentas são péssimos indícios. Às vezes, podemos entender que é o primeiro indício de uma escalada que nós não sabemos aonde vai chegar. Essa é a razão da nossa preocupação e esse é o sentido sempre das nossas ponderações quando afirmamos que o Brasil está com muitos incendiários e com poucos bombeiros. Nós precisamos trazer mais bombeiros para o dia a dia da nossa política, junto às nossas instituições. Nós vemos hoje os ânimos muito acirrados entre as três cúpulas de poderes da democracia, no judiciário, no legislativo e no executivo. E isso não é bom. Isso é um indicativo que nos mostra que a luz amarela está acesa já faz tempo e é perigoso que chegue na luz vermelha. Sobre a questão dos cargos, hoje sai a informação de que o governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senhor acha que essas nomeações, que muitas vezes não seguem critérios técnicos, isso não depõe contra o governo, ministro? Bom, primeiro eu quero dizer aqui que é fácil nós falarmos, porque a gente já tem um histórico. Eu fui prefeito da cidade de São Paulo, o prefeito mais longevo da história de São Paulo, o único reeleito, e em nenhum momento, hoje o cidadão paulistano sabe disso, eu deixei de privilegiar a meritocracia. A meritocracia ela é fundamental para o bom andamento do Poder Executivo. Depois fui ministro de 3 pastas, 2 se fundiram, Ciência e Tecnologia com Comunicações e Cidades, e também privilegiei sempre a meritocracia. Nenhuma denúncia de nepotismo, de abuso da máquina privilegiando correligionários. Então a sua afirmação e a sua preocupação é corretíssima. Efetivamente, eu espero que esse governo, como qualquer outro governo em plano estadual ou plano municipal, entenda que felizmente a imprensa continua vigilante e a sociedade tem muito mais instrumentos para pressionar o poder público quando ele foge do trilho. E nós precisamos privilegiar a meritocracia. Eu espero que esse governo entenda isso. Indicações alguém precisa indicar. Um governo é eleito justamente para que ele possa preencher cargos de comissão e com isso governar o seu estado, o seu município e o país. Mas o fisiologismo é uma prática que nós precisamos deixar de lado. A questão da indicação, se não foi privilegiada a competência, nunca vai dar certo. Não dará certo, é questão de tempo. Ex-ministro Gilberto Kassab aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Agora a pergunta de Paulo Matias. Paulo.
Bom dia, ministro. A minha pergunta é muito objetiva. Pensando em 2022, qual é o projeto presidencial do senhor? O microfone do Paulo está desligado. Enquanto a gente resolve esse problema, a Adriana Reide faz a pergunta. Diga, Adriana. Certo. O senhor acredita, Kassab, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, contribui para esse conflito entre os poderes no país? Olha, eu diria que o papel do presidente Bolsonaro, como chefe da nação, é pregar a conciliação. Eu entendo que é fundamental que ele chame os chefes dos outros poderes para uma avaliação rotineira, semanalmente, junto com outras lideranças da sociedade. Isso está fazendo falta no país. Na medida em que ele não seja protagonista de uma ação como essas, nós temos dificuldade para baixar a temperatura política do Brasil. E então, por conta da ausência de uma postura como essa, é evidente que contribui. Mas eu tenho feito esse chamamento, tenho alertado os grandes líderes, em especial da base governista, para que se atenham a essa preocupação. Eu espero que nos próximos dias o presidente perceba a importância que terá para o Brasil ele liderar esse chamamento e efetivamente não fazer uma reunião, mas um grupo de trabalho que seja permanente para acompanhar propostas, seja no campo da saúde, no campo da política, no campo da economia, porque são 3 setores que merecem uma atuação de uma força-tarefa permanente. Não é simplesmente chamar por uma reunião e está resolvido, fizemos a reunião. É criar um grupo de trabalho sob o seu comando e que tenha começo, meio e fim, num trabalho que nós sabemos que deverá ser de meses, porque as 3 crises são muito graves. Agora, Rodrigo Constantino, que fala conosco direto dos Estados Unidos, a sua pergunta para o ex-ministro Gilberto Kassab. Constantino. Bom dia, presidente Kassab. A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor mencionou aí a questão das manifestações que acabaram em violência, né? E nós temos um grupo cada vez mais ativo aí, né? Falando em fascismo, fazendo analogias de que o presidente, que o governo é fascista, e inclusive tivemos essa história aí de que o próprio ministro do Supremo, Celso de Mello, teria numa comunicação privada feito uma analogia com o nazismo, né? E aí tem um influente youtuber, por exemplo, que hoje mesmo já publicou, já tem mais de 100 mil curtidas, né, falando que não se dialoga com o fascista, né? Como é que é possível o presidente Jair Bolsonaro, na sua experiência política, distensionar esse clima, quando do outro lado nós temos gente na mídia, nós temos gente nas redes sociais e nós temos gente até no Supremo tratando esse governo que teve 58 milhões de votos quase como um governo fascista? Como é que é possível você chegar a algum tipo de equilíbrio institucional e respeito à Constituição e às regras do jogo, se do outro lado tem gente que está claramente com um discurso golpista, presidente? Bom, primeiro é evidente que o presidente Bolsonaro não foi eleito por fascistas. O Brasil não tem 58 milhões de fascistas. Então, ele tem legitimidade para estar à frente do governo e essa legitimidade que lhe confere o poder, né, de chefe da nação. E é por conta disso que eu insisto, ele precisa liderar um processo de juntamento de lideranças no Brasil, em todos os campos, não apenas no campo público e institucional, mas também junto à sociedade, para que possa essa força-tarefa começar a baixar a temperatura do país. Isso é fundamental. E se o presidente não fizer isso, ele estará errando, estará deixando um espaço vazio para que a gente não saiba quem e o que ocupe, o que não é saudável, porque nós estamos numa democracia, é um governo eleito por 4 anos, mas cabe a ele liderar esse processo, nesse momento, onde não é uma crise brasileira que estamos vivendo, é uma crise mundial. Ela começou na saúde, a saúde, evidentemente, isso aconteceu em todos os países, teve como consequência um agravamento brutal nas condições da nossa economia, que vai perdurar por muitos anos e, infelizmente, acabou também resvalando para o agravamento da crise política. Então, a questão de acusações de fascismo para cá, fascismo para lá, isso já faz parte de uma guerra eleitoral que foi antecipada e não tem nenhum sentido, porque nós não estamos vivendo um período eleitoral, nós estamos vivendo um período onde um governo está no seu 2º ano, mas
precisa cumprir os seus compromissos de estar nas crises presente junto apenas não com o seu governo, mas com a sociedade civil. Pergunta de Paulo Matias aqui no Jornal da Manhã. Paulo. Agora sim, bom dia, ministro. A minha pergunta é muito objetiva. O senhor disse que o PSD é um partido de centro. Olhando para 2022, nós temos o presidente Jair Bolsonaro representando a direita, o governador João Dória já se colocando também como presidenciável, Luciano Huck talvez ensaiando uma candidatura ou não, a gente não sabe, e muito provavelmente outros projetos de esquerda, como do PT, Ciro Gomes, enfim. Acho que já está bem desenhada a eleição de 2022. Na sua avaliação, qual é o projeto político do PSD? O seu apoio em 2022, se a eleição fosse hoje, seria para quem? E uma outra pergunta, emendando exatamente essa. O senhor descarta apoiar Bolsonaro em 2022? Bom, a pergunta é muito boa, que nos dá a oportunidade de falar sobre a reforma política, Paulo. Às vezes eu vejo colegas seus da imprensa pregando a reforma política. Felizmente, a reforma política foi feita no Brasil já. A reforma política que impede, a partir de agora, as coligações nas eleições proporcionais e que já estabeleceu a cláusula de desempenho para a votação de deputados federais. Isso vai fazer com que nós tenhamos, nas próximas eleições, uma diminuição do número de partidos e, com isso, cada partido vai ter uma cara ideológica. Vai ser muito mais fácil a identidade do eleitor com os partidos e não com os candidatos. Por conta dessas mudanças e, com certeza, por conta da redução do número de partidos que virá pela frente, o partido que quer continuar vivendo a democracia brasileira, ele vai precisar ter candidaturas próprias no plano majoritário que expressem a sua ideologia, que possam traduzir os seus compromissos com os municípios, com os estados e com o país. O PSD, como um partido de centro e independente, eu sempre registro, e por ser independente nós temos quadros do Congresso Nacional que estão mais distantes do governo, quadros que estão mais próximos. Isso é legítimo diante de um partido que é independente, mas já está trabalhando com o cenário de ter uma candidatura própria a presidente da República em 2022. Fizemos uma pré-seleção de alguns nomes que vão ser já discutidos nas bases partidárias a partir das eleições municipais. Outros quadros da nossa militância, eleitos pelo partido, poderão, se quiser, também se apresentar para esse debate. O senhor pode adiantar algum nome? Sim, sim. Nós selecionamos 2 senadores. O senador Otto Alencar, que é fundador do partido, que é um grande líder na Bahia, eu diria que hoje é o maior líder político da Bahia, do Nordeste, um dos maiores líderes do Brasil e do Congresso Nacional. E o senador Anastasia, que também é um grande líder, uma excelente formação, papel importante que exerce hoje no Senado, foi um excelente governador, está sendo um excelente senador. E 2 deputados federais. O deputado André de Paula, que vem da escola do Marco Maciel, uma figura inatacável, com uma extraordinária formação no seu 6º mandato de deputado federal e que tem o respeito de todos os colegas do Congresso Nacional e no seu estado, Pernambuco. E o deputado Fábio Tradi, de uma família de políticos, seu irmão, prefeito de Campo Grande, é o prefeito de capital mais bem avaliado do país, Marquinhos Tradi. O outro irmão, o Nelsinho, que hoje é senador, foi prefeito, também é reeleito de Campo Grande. O pai já foi senador. São 4 pessoas da política, porque foram testados na política. O Fábio Tradi é constitucionalista, extraordinária formação. E um 5º nome, que é candidato à reeleição no Paraná, faz um trabalho excelente à frente do governo do estado do Paraná, mas poderá também, o seu nome será discutido e será uma outra opção que vamos discutir. Portanto, em 2022, o partido terá candidatura própria, uma candidatura de centro, um centro radical, um centro que conversa com os progressistas, conversa com os liberais, mas sabe que o caminho é esse. Aliás, essa pandemia, Paulo, está mostrando que o centro é o caminho, que o liberalismo radical, aquele que prega o Estado mínimo, está ultrapassado. Não tem como um país não investir bastante em saúde pública, não tem como um país não investir bastante no ensino público. Veja hoje o agravamento da injustiça social que está acontecendo no Brasil. As boas escolas particulares,
oferecendo os melhores recursos de tecnologia para que as crianças, os jovens não tenham cessado seus estudos, enquanto os alunos da rede pública, que são a maioria no país, com enorme dificuldade por falta de equipamento, por falta de acesso à tecnologia para continuar os seus estudos, agravando essa distância social que existe no nosso país. Então, essa é a posição do PSD em termos de ideologia, de centro, de fortalecimento da saúde, da educação, da segurança, mas também em relação a candidaturas. Apresentei aqui 5 bons nomes que, com certeza, seriam excelentes candidatos e, caso sejam candidatos, bom, nós estamos entrevistando aqui nos nossos estúdios o ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Ministro, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa divisão que o Brasil está vivendo e como essa questão da pandemia acaba aflorando essas divisões. Quem é a favor do isolamento, teoricamente, seria contrário ao presidente Jair Bolsonaro, que vem incentivando o fim do isolamento. Quem é contra a hidroxicloroquina também. E o senhor não acha que há uma politização da saúde pública hoje aqui no Brasil? Isso não é ruim justamente para o combate à pandemia, ou pelo menos de medidas para amenizar a pandemia no Brasil? É uma politização bastante preocupante, não é? Porque uma pandemia sempre é algo muito grave. E essa pandemia adquiriu uma dimensão que, até por conta do tamanho do planeta hoje, do número de habitantes, bilhões de pessoas, que vai afetar a vida de todos. Eu diria que no Brasil está quase que chegando aquela história de time de futebol, né? E isso é muito ruim. Eu estou entre aqueles que entendem que quem tem que comandar esse processo são as ciências, é a medicina, que possam ser ouvidas, possam nos liderar e cabe a todos nós atender às suas demandas. Eu não tenho nenhum constrangimento, vejam que no bloco anterior eu aqui mostrei que caberia ao presidente Bolsonaro liderar uma força-tarefa para enfrentar as 3 crises que o Brasil vive. Mas nesse caso da pandemia, eu divirjo daqueles que menosprezam o distanciamento social. O mundo inteiro pratica o distanciamento social, os resultados foram bons, é evidente que isso afeta a economia, mas infelizmente é o que prega a ciência, a medicina, para que possamos ter uma solução para que os efeitos sejam atenuados dessa grave crise. Então é muito ruim isso. Às vezes parece até que um lado torce para que morra gente, outro lado torce para que a economia prevaleça sobre a saúde. Nada disso, nada mais importante no mundo do que uma única vida humana. Uma única, basta uma única vida para que nós joguemos toda a nossa energia para salvá-la. Imagine então quando milhares de vidas, milhões de vidas correm risco, não apenas no país, mas no mundo. Aproveitando então ainda, Kassab, esse assunto da pandemia, o senhor acha que o Brasil está unido ou desunido nesse enfrentamento ao coronavírus? Se o senhor fosse prefeito de São Paulo, por exemplo, o senhor já foi, o senhor decretaria o lockdown, já teria decretado? Acha que seria necessário? Bom, felizmente eu entendo que o Brasil está unido. As opiniões são divergentes. Eu até acho que elas não deveriam ser exteriorizadas por quem tem responsabilidade à frente de poderes. Mas as opiniões são divergentes. Porém, eu vejo o governo federal ajudando os estados, eu vejo os estados ajudando os municípios, independente dessas posições. Se eu fosse prefeito de São Paulo, eu teria, sim, praticado o distanciamento social. Eu acredito que não existam hoje elementos para justificar o lockdown. E também acho que está mais do que no momento de criar um grupo de trabalho para deixar claro para a sociedade, para as pessoas, como vai ser daqui para frente a fase de volta à normalidade. Eu entendo que alguns setores, em especial o comércio, aqui no Brasil, tem uma realidade distinta, por exemplo, da Europa. O comerciante da Europa é um comerciante que tem a sua poupança. Ele consegue sobreviver sem o seu trabalho por alguns meses. O comerciante no Brasil, o que ele fatura hoje é para ele pagar o jantar da noite, o salário do funcionário no próprio dia. Nós sabemos que ele é um microempresário, na sua grande maioria, e está com uma dificuldade imensa. No campo social,
no Brasil, na cidade de São Paulo, modéstia à parte, eu conheço muito bem, você perguntou no caso de São Paulo, nas nossas periferias, nós temos 5, 6, às vezes 10 pessoas morando em 2 cômodos. Essas pessoas não vão ficar dentro de casa 24 horas por dia, elas não conseguem ficar. Aliás, até elas correm mais risco ficando do que não. Então, precisa haver um regramento para que possa haver essa saída gradual, não é? Organizada, coordenada, porque é melhor que nós tenhamos essa saída coordenada do que ela descoordenada, porque ela vai acontecer, ela está no seu limite. Então, eu me associo àqueles que defendem o distanciamento social. Não há elementos para justificar o lockdown, mas está na hora já de começarmos a apressar o passo para fazer essa abertura. Bom, mais uma rodada de perguntas dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, mais uma pergunta para Gilberto Kassab aqui nos estúdios. Kassab, eu quero voltar a essa questão do Supremo, né? Parece que o ministro Celso de Mello admitiu que é o autor da nota, mas que era para caráter privado, não era para ter sido tornada pública, onde ele faz uma analogia com Hitler, com o nazismo. E, ao mesmo tempo, ele lidera, né? Ele comanda um inquérito que tem o presidente da República como o investigado. Né? A pergunta que eu faço é a pergunta que está na cabeça de milhões de brasileiros. Quem vigia ou vigia? Como é que a gente pode ter tranquilidade de que a instância máxima jurídica do país vai, de fato, respeitar as regras do jogo e a Constituição? Porque tem cada vez mais gente flertado com aventuras aí, golpistas do outro lado. Fecha, Supremo, essas coisas. E, por sua vez, a gente vê ministros que, de fato, não estão necessariamente honrando o cargo da maior importância que ocupam. Existem saídas institucionais, né? Mas depende do Senado. Qual é a sua visão política, com a sua experiência, para a gente poder construir pontes nesse cenário em vez de implodi-las? O ministro Celso de Mello não é apenas o decano do Supremo, é uma das figuras do Supremo e da sua história mais respeitadas. Portanto, eu entendo que com toda a sua inteligência e experiência, ele não vai justamente no momento que ele está se aposentando, talvez seja o último grande inquérito que ele relate na sua vida, não é? De Supremo. Eu não acredito que ele vá queimar etapas, eu não acredito que ele vá deixar de ser extremamente isento, ponderado. Isso será muito ruim para a sua imagem, para a imagem do Supremo e para a tranquilidade do Brasil. Então, a tranquilidade do Brasil muito está, a nossa tranquilidade depositada na boa conduta e isenta conduta do ministro Celso Mello nas próximas semanas ou nos próximos meses, porque pela importância que tem esse inquérito, é evidente que esse inquérito vai precisar ouvir muitas pessoas, vai precisar ponderar muitas coisas, e eu prefiro me associar àqueles que têm esperança de que o ministro Celso de Mello tenha a mesma isenção, a mesma seriedade, a mesma competência que teve ao longo da sua história como ministro do Supremo Tribunal Federal. Será muito triste termos a sua despedida sendo ele conduzindo, na sua despedida, ele conduzindo um inquérito dessa importância de uma maneira equivocada, atabalhoada. Eu não acredito que isso acontecerá e espero que isso não acontecerá. Paulo Matias. Ministro, olha, esse ano a gente espera, né? Ninguém sabe ao certo por conta dessa pandemia que a gente tenha eleições municipais, né? Muito se fala no adiamento dessas eleições para o mês de novembro. Algumas pessoas até falam em dezembro, sendo 2 dias, né? Acho que nunca aconteceu isso na nossa história, uma eleição dividida em 2 partes, como pode vir a acontecer. Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor sobre essa questão municipal aqui em São Paulo. Primeiro, uma avaliação do senhor sobre a gestão do prefeito Bruno Covas. E uma segunda pergunta sobre a pré-candidatura do André Matarazzo, que é do seu partido, já foi colocado, já foi aventado aí como o principal pré-candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, ex-ministro, ex-secretário, ex-vereador. A minha pergunta é a seguinte, Kassab: está confirmada a candidatura de André Matarazzo à Prefeitura de São Paulo, ou o senhor ainda abre espaço para um diálogo com outros partidos, como aconteceu, por exemplo, nas eleições de 2016? Bom, primeiro, o André não é o principal pré-candidato. Ele é o único pré-candidato do PSD, definido em consulta a todas as lideranças do partido, vereadores, lideranças regionais da cidade,
militância do partido e faz uma bela pré-campanha, tem se posicionado publicamente em relação a todos os pontos importantes que atingem a cidade hoje, tem apresentado o seu plano de governo, não é? Em todos os campos, tem já se apresentado com o que seria parte da sua equipe, né, nas discussões que ele faz. O André Matarazzo é muito bem preparado, conhece a cidade de São Paulo como poucos, os seus problemas, as suas soluções, tem experiência. Ele foi secretário da subprefeitura do senhor, né? Foi secretário de subprefeituras, foi secretário de serviços, foi subprefeito da Sé, foi secretário da Cultura no Estado, foi ministro das Comunicações, foi embaixador. Apesar de toda essa experiência, ainda é jovem, portanto, ele tem todas as condições de ser um bom candidato, eu tenho certeza que o será, e ganhando as eleições será um bom prefeito. Ele conhece a cidade, gosta da cidade e tem vontade de ser prefeito. Em relação à gestão do Bruno Covas, primeiro, tenho respeito pelo Bruno, tenho estima por ele. Segundo, no plano pessoal, ele passou por um dissabor, né, por uma grave crise de saúde, felizmente está se recuperando e sempre renovo aqui a minha esperança que ele se recupere na sua plenitude. É evidente que se achássemos que a sua administração é adequada, está correspondendo às expectativas dos paulistanos, nós estaríamos aqui apoiando a sua pré-candidatura, no caso, né? Ele será candidato à reeleição, mas o termo é pré-candidatura. Então, o que nos faz lançar o André Matarazzo, porque entendemos que o André, assim, ele vem envolvido com um projeto de renovação que a cidade está precisando, com nova equipe, com novas motivações e com as propostas corretas para que a gente possa recuperar a cidade de São Paulo. Nós mostramos na nossa gestão que é possível fazer muita coisa em São Paulo. Eu relembro aqui alguns projetos, Cidade Limpa, por exemplo. São Paulo é a cidade mais poluída do mundo, hoje é a cidade menos poluída visualmente do mundo. A questão do comércio ilegal, eu lembro aqui na Avenida Paulista, no início da nossa gestão, o que era a Avenida Paulista em termos de comércio ilegal. Nós simplesmente acabamos com o comércio ilegal, a construção de escolas, mais de 250, de CELS, as AMAs da saúde. Não é uma questão de recursos, é uma questão de gestão, Paulo. A prefeitura tem recursos, tem mais de 15 bilhões em caixa. O que falta é gestão. Existe algum ponto, Kassab, algum ponto específico de discordância da sua parte na gestão Bruno Covas? Olha, eu entendo que podia ter sido feito mais em saúde e em educação. Nós temos na cidade de São Paulo, das quase 13 milhões de pessoas que aqui vivem, uma parcela majoritária que tem seus filhos em escola pública, ou que tem o seu atendimento de saúde em equipamentos públicos de saúde. E com o volume de recursos que a prefeitura tem em caixa, nós poderíamos efetivamente ter investido mais em saúde e educação. Às vezes as pessoas falam, mas a lei prevê 15% do orçamento em saúde, isso tem sido investido. Na nossa gestão, em vários momentos, nós investimos muito mais do que 15%. A lei prevê 25%, 30% em educação. Nós tivemos momentos na nossa gestão que nós investimos 40% em educação, porque cuidar das pessoas é a principal tarefa de um prefeito. E cuidar das pessoas numa cidade como São Paulo significa principalmente dar uma boa atenção à saúde pública e ao ensino público. Ministro, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o Paulo Matias perguntou sobre a relação com o Bruno Covas. Eu pergunto a relação do senhor com o governador João Dória. Inclusive, o senhor deveria ter, no começo do atual mandato, ser secretário da Casa Civil de João Dória, mas por causa de uma investigação, o senhor achou melhor se afastar e até agora não assumiu esse cargo. Eu pergunto, o senhor volta a assumir ainda esse cargo e qual que é a relação que o senhor tem com o João Dória hoje? É a melhor possível, tenho uma boa relação com o governador, tenho uma relação antiga com ele. Eu me afastei de comum acordo com o governador da Casa Civil por conta de 2 inquéritos que eu tenho e eu não me sinto confortável, enquanto a investigação não termina, para estar à frente da Casa Civil com a responsabilidade que significa isso. São inquéritos que não me abalam no campo moral, eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo nós teremos já provado a minha isenção em tudo que eu fiz na vida pública, a minha seriedade.
Eu, felizmente, não convivo com nenhuma condenação e tenho certeza absoluta que será assim até o fim da minha carreira, pela formação moral que meus pais me deram, pela minha educação e pelas equipes que eu sempre tenho comigo, que têm a sua conduta também pautada na rigidez dos princípios éticos e morais. Ex-ministro, ex-prefeito Gilberto Kassab, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios do Jornal da Manhã. O senhor não conhecia os estúdios novos da Jovem Pan, o senhor é sempre bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, viu? Um abraço para vocês, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada.